Meu público querido aqui do canal Dalvani Vitorino, não se esqueçam de entrar, curtir, se inscrever no canal, compartilhar o canal, porque isso é muito importante para o canal Dalvani Vitorino, tá bom? E só me resta dizer gratidão. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, permaneça a paz do Senhor em nossos corações. Queríamos hoje lembrar da nossa revista, voltou a ser impressa também. É uma revista dedicada ao trabalho de divulgação doutrinário com os melhores escritores do Espiritismo. Nós temos o cuidado de selecionar aqueles que são realmente intelectuais e devotados à causa, porque não basta crer, é necessário, acima do crer, a contribuição do esforço pessoal, de reflexionar de algumas coisas que nos podem ser úteis. Em nossa livraria, quando terminar a nossa reunião, de gentileza, para falar sobre prolongamento, no caso específico, prolongamento da atividade. Eu já terminara o meu ciclo, porque uma vida de 97 anos, tenhamos paciência, é um grande ciclo. E ao chegar o momento final deste ciclo, os benfeitores notaram que eu ainda tinha um trabalho a fazer e me perguntaram se eu estava disposto a continuar, mesmo com as dificuldades naturais que advêm de uma vida longa e com a problemática da saúde. Então eu respondi que sim, eu estava disposto, porque o Evangelho de Jesus não é apenas um compêndio poético, é um tratado psicoterapêutico. Quando eu leio uma parábola, permito-me tornar-me personagem da parábola, e isso me produz saúde mental, ânimo na hora difícil. Eu tive 2 momentos muito difíceis, muito graves. Não é fácil uma pessoa com 97 anos libertar-se de um câncer. E eu consegui. Estava com câncer de bexiga. E então resolvi que não ia deixar o câncer me matar. Faço parte da escola que tudo está na mente. Se na mente nós projetarmos determinadas paisagens, elas se tornarão reais. E então, como eu tenho ensinado isto desde há uns 30 anos, e experimentado e vivido, eu resolvi experimentar comigo mesmo. Meditava e examinava que as células não eram minhas inimigas, estavam doentes. Uma questão de degenerescência. Então pedia que elas não me prejudicassem, pudessem realizar o fenômeno da mitose, a divisão, sem criar distonias desnecessárias. E no 3º dia, a médica, logo após fazer a aplicação de raios, me disse: Divaldo, eu sinto que está diminuindo o tumor. Eu disse: mas tão rápido? Ela disse: pois é, surpresa. E, de fato, nos dias seguintes, nós examinávamos bem a chapa e o tumor foi diminuindo.
até desaparecer. Hoje tem um mês, o que é impressionante. Um organismo quebrado, uma enfermidade UTRIs, um atestado de óbito, porque eu estava muito fragilizado, e recuperar através da mente, da oração, das preces que têm sido dirigidas a Deus, a meu favor. Jesus falou que nós orássemos uns pelos outros. E parece que não dá resultado. Orar por uma pessoa desacisada, que prefere uma existência fútil, dá resultado. É como um depósito para, no momento de reflexão, aquele material que foi transmitido fazer o seu efeito. E hoje, depois de uma segunda saída do hospital, porque eu saí às 17 horas, às 19 eu notei que estava com febre. Aí voltei ao hospital, fiz um reingresso à 1 da madrugada. Fizemos exames de raio-x para identificar qual era a causa. E a causa era um fungo. Eu não sabia que fungo era tão precioso. De um lado, ele é fabricador da penicilina. Do outro lado, ele é um aspecto terrível, porque eu estou tomando uma batalha diária com ele, cuja série de medicamentos ainda não terminei. Tenho aqui o suporte no braço para a aplicação de injeções. E disse ao câncer: você não vai me cansar, porque o idealismo de ajudar o meu próximo, de servir, de dizer que a vida tem um sentido bom, feliz. A gente pode ser feliz. Hoje, eu tenho muitos momentos felizes. Ninguém pode ter a felicidade. É uma caminhada, é uma viagem. E não há viagem que não tenha um transtorno, que não tenha um acidente, um incidente. A questão não é a viagem, é como nós encararmos o acidente. E então, tomei ferro líquido, aquele baita vidro de ferro. Eu digo, meu Deus, eu agora vou largar cascas de ferro por aí, de ferrugem, de tudo. Tomando da veia, o sabor vinha, o amargor. Então eu sou hoje o homem tomador do ferro, né? Tem um homem de $1 milhão. Como eu sou brasileiro, não pode ser $1 milhão, pode ser mesmo do pau da língua. Aí estou cheio de ânimo, planejando um programa de muita ação doutrinária. Gostaria de conversar com os meus irmãos, de um a um, dialogar, penetrar nos seus problemas e mostrar a diretriz de liberdade que a doutrina espírita nos dá. A verdade é que em 40 dias eu emagreci 5 quilos e a alma engordou um pouco, porque mal está cabendo dentro do corpo. Vamos adiante. Tio, como sabermos dos nossos filhos que tão precocemente desencarnaram? Como ter notícias acerca de como eles estão? Inicialmente, a idade infanto-juvenil é muito amparada pelos mentores. As desencarnações de crianças, por mais dolorosas que sejam para nós, são necessárias para eles. E todos eles são amparados devidamente por benfeitores preparados para essa atividade de emergência,
Normalmente, a criança que nasce e logo depois, não completar um decênio de vida, desencarna, veio cumprir uma atividade que foi interrompida. Suponhamos que eu disponha agora de mais 5 anos ou 3 anos. E a imprevidência leve-me ao abuso, à precipitação, a atividades que irão perturbar-me. E eu sou suicida direto. Então eu fico devendo à lei este período usado mal. Na próxima, eu venho por aquele período, concluo e volto para ser feliz. Aí eu me posso reencarnar sem as grandes tragédias da recuperação do nosso passado. A questão é que o número de espíritos a reencarnar é muito grande neste momento. Notem que a sociedade ficou mais equilibrada, mais preparada para a gestação. E nada obstante, o número de aborto continua de uma maneira assustadora, o que faz uma programação para pessoas nascerem estéreis na próxima reencarnação. Nascerem anelando por um filho e não ter condições orgânicas para poder produzi-lo, ou tê-lo e no momento mais importante, esse filho partir da terra. Eu conheço uma história árabe muito interessante de um homem que era um generoso senhor do oásis, morava numa parte do deserto, perto de Damasco, e ali tinha muitas propriedades. Quando se tornou pai, a felicidade dele era imensa. Na cultura árabe, a pessoa, para ser realizada, deve fazer 3 coisas: plantar uma árvore, ter um filho e preparar-se para novas jornadas espirituais. Muita gente não tem filho físico, mas pode ter mental, pode elaborar construções para ajudar crianças, como essas organizações mundiais, ou simplesmente um olhar na rua, um ato de compaixão, um atendimento ao menino de rua, tem o seu valor. Nada fica sem anotações da divindade. Então, esses nascimentos e desencarnações imediatas são um cumprimento de provas que ficaram interrompidas. Daí, toda vez que nos vier a ideia de suicídio, pensarmos em prolongamento da vida. Suicídio nunca. Por quê? Não resolve. Primeiro, a gente transfere o problema para outra dimensão. Depois, a gente continua a viver, a experienciar aquele fenômeno traumático, aquelas dores ou aquelas alegrias. Daí nossos filhos, já dizia Khalil Gibran, não são nossos filhos, são como as folhas das árvores. Durante algum tempo, eles estão conosco. Depois, amadurecem e têm que partir. Esse amadurecer pode ser atingir a idade adulta, liberar-se, ou atingir o momento culminante do resgate e liberar-se através da morte. Em um mundo em que a maioria das pessoas busca ascender socialmente, seria possível alcançar a ascensão social respeitando fielmente os ensinamentos espíritas? Dispõe de uma oportunidade excelente para fazer o bem. Eu conheço algumas famílias muito ricas, muito ricas. E então vejo quanto
O dinheiro em boas mãos abençoa. Estávamos tomando café, quando chega um filho e diz à mãe, imagine que acaba de haver um acidente na estrada, e as pessoas foram trazidas para aqui, e nós não temos o equipamento tal para salvar a vida. Ela diz, mas como? O hospital da cidade não tem? Ele diz, não tem. Pois saia imediatamente e vá comprar. Vá comprar e ponha lá. Que quando perguntarem quem é, não diga, é alguém que está mandando. Atender a inúmeras crianças. E pessoalmente, outra coisa que me comove, numa outra família muito rica, é a senhora que tem muitas joias e muito dinheiro. Nas horas de folga, ela fazia crochê e tricô para vender a benefício dos necessitados. É impressionante ela dizer assim, eu assisto novela, ou diálogos, ou conferências, ou compromissos na televisão, fazendo tricô. Como eu não necessito, eu faço peças úteis. Toalhas, roupas infantis, roupas de adultos, com um grande sucesso. Está pensando em pôr uma loja, mas para ela fazer com as suas mãos. Então o dinheiro, o poder não são amaldiçoados. O uso que nós fazemos é que nem sempre é correto. Eu vejo pessoas de poucas posses fazerem coisas fantásticas em favor do próximo, em favor de si mesmo, a preocupação com a comunidade, e outros imensamente abastados, indiferentes ao problema social, até à família, do ponto de vista moral, completamente despreocupados, como se Deus resolvesse. E um dia eu perguntei a alguém, por que não aplicava o dinheiro? O dinheiro estava numa conta na Suíça, há umas contas muito complicadas. Ele explicou e eu não entendi. A pessoa deposita e recebe em volta um valor, fica sempre maior, nunca empobrece, porque aquele valor vai crescendo por mais que se tire o lucro. É uma técnica de comércio. E a pessoa diz assim, não me interessa não. Eu tenho dinheiro, mesmo que não use. Eu digo, para quê? Para que serve 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos? Nesse casamento da Índia, em que foram gastos mais de 3 bilhões pelo homem mais rico da Índia. Ele consegue tudo, mas o filho tem um problema glandular, continua engordando, e ele não tem jeito de deter. A vida é curiosa. Sempre nós vemos o lado material. Às vezes tem uma fortuna, e quando a gente menos espera, é uma pessoa confliteada, atormentada, porque não aprendeu a fraternidade, não aprendeu a dividir, a estar ao lado, a contribuir, a marchar junto. Somente soube tirar, mas não soube distribuir. Há uma tradição relativamente ao pensamento de Malbataran. Então, essa tradição diz o seguinte, que 2 amigos faziam uma viagem muito longa pelo deserto. E em determinada situação, um amigo entrou em perigo e por pouco não perdeu a vida. O outro, correndo risco, salvou-o. Ele, então, agradecido, colocou neste lugar, por um momento, Mishnah, salvou a vida de Abdu. E tudo foram sorrisos. Mais tarde, eles tiveram uma discussão e entraram em desavença. Essa inscrição foi na pedra. Ele então chegou na areia e escreveu aqui neste momento, Mishnah,
provocou e perturbou Ábido. Então Ábido perguntou: por quê? Quando estávamos bem, você escreveu na pedra. E quando estávamos mal, você escreveu na areia. Ele respondeu: porque as coisas más o vento leva. Só o bem tem um caráter de eternidade. Então pensemos sempre nisso. Fazer das duas formas, seja o que for que aconteceu, nós temos dois parâmetros imediatos. Vem fazer isso ou aquilo. Faça aquilo que será melhor para o outro, mesmo que no momento não seja bom para você. Quer dizer que a nossa vida é uma constante oportunidade de fazer o bem, de ser simpático, de amar. Pedimos aos companheiros que apliquem paz para que tomem os seus lugares. Então, só me resta dizer gratidão a todos vocês que entram no canal da Alvani Vitorino, se inscreve, compartilha os vídeos, curte. Isso é muito importante para o canal, o carinho de todos vocês. Então, gratidão e muita paz.